Então, bom, pessoal, nesse vídeo aqui a mesa está aparecendo para vocês de lado, né? Está aparecendo deitado aí, porque eu quero uma visualização na tela o maior possível para vocês poderem entender bem. A primeira coisa que eu quero falar a respeito de mesa de som para vocês é que, normalmente quando a pessoa vê uma mesa de som grande, mesmo uma mesa de som pequena, com, sei lá, 8 canais, ela já tem uma quantidade muito grande de botões, né? Normalmente você tem o controle de ganho, você tem um equalizador aí, pelo menos de umas 2 ou 3 bandas, né, de frequência fixa, que seja um grave, um médio, um agudo, normalmente 2 controlezinhos de auxiliar, mais um botão de pump, mais um mute, mais um fader de volume, ou então um knobzinho de volume, né, para controle do volume. E você coloca uma estrutura dessa aí, mesmo que simples, multiplicada por, sei lá, 8, você tem aí por baixo, sei lá, uns 80 botões talvez. Então isso aí, claro, que intimida muito a maioria das pessoas. Na verdade, para você entender facilmente o que acontece, você tem que prestar atenção que cada uma dessas estruturas aqui, na verdade, é repetida. Ou seja, tudo que você tem aqui, você tem exatamente no canal do lado e, consequentemente, sucessivamente nos outros canais. Com isso fica mais fácil você ter uma linha de raciocínio e diminuir a quantidade de informação que você tem que assimilar. Então, bom, vamos lá. Sabendo que essa estrutura é repetida por todos os canais, a única coisa que você tem que saber, então, é para qual canal você está entrando com o áudio, qual canal está recebendo aquela informação e como que essa informação é passada adiante, ou seja, para a seção de master, para os auxiliares, para os grupos, como é que a mesa faz o roteamento desse sinal internamente, tá? Então, bom, vamos começar falando a respeito dos canais e, é claro, esse exemplo vai ser dado com um canal só. Por quê? Porque toda estrutura ela é cópia uma da outra e todas estão jogando a informação para a seção de master da mesa. O sinal que é enviado, por exemplo, para esse meu canal 6, ele está chegando através de uma via de multicabo. Pode estar ligado lá de lá, por exemplo, um contrabaixo num direct box. Assistam o meu vídeo a respeito de direct box, tá? Se vocês não sabem o que é um direct box. Ou ele pode estar chegando através, por exemplo, de um microfone dinâmico, por exemplo, um SM57, um SM58, ou então um condenser para ser de repente gravado uma voz, ou qualquer coisa desse tipo. Esse sinal, então, que é jogado, por exemplo, para dentro desse canal 6, ele é um sinal fraco, ele tem poucos milivolts. E a primeira coisa que acontece com ele, quando ele chega até a mesa, é passar pelo estágio de pré-amplificação da mesa, que é regulado, o ganho é regulado justamente pelo gain. Toda vez que você vê escrito gain, significa que é um volume de entrada desse sinal. Ou seja, isso é a seção de pré-amplificação da mesa. É com o controle de gain que você está aumentando o nível desse sinal. Isso é um controle de entrada de sinal na mesa. Tá? Isso não regula necessariamente o volume de saída. O volume de saída a gente vai chegar daqui a pouco. Ele está relacionado ao fader do canal e a outras possibilidades de roteamento por dentro da mesa. Vou falar isso depois. Então, a primeira coisa que vai acontecer, esse sinal ele vai ser pré-amplificado. Então, por exemplo, entrou um sinal de um microfone. Eu ajustei o ganho desse sinal de microfone. E aqui, nesse caso, nessa seção de pré-amplificação dessa mesa, a gente tem outras possibilidades de melhorar esse sinal de acordo com o que é a nossa preferência. Por exemplo, o botão de pad. O que o botão de pad faz? Ele reduz em alguns decibéis o nível do sinal que está entrando. Com isso, se está havendo, por exemplo, uma saturação desse sinal antes dele atingir o pré-amplificador da mesa, ou seja, atingir aqui o nosso controle de gain, se esse sinal está chegando, por exemplo, forte demais, ele pode estar saturando o estágio de pré-amplificação da mesa. Com isso, a gente, com o pad acionado, a gente reduz em alguns dBs. Dê uma olhada no manual da mesa de som que você vai comprar ou da mesa de som que você tem. Porque se não tiver escrito aqui quantos dB ele está atenuando, certamente vai ter escrito no manual, se são, por exemplo, 10 dB ou 20 dB, tá? Então, esse controle de pad, ele serve para fazer com que o sinal que está entrando forte demais fique mais fraco e com isso você consiga trabalhar melhor o estágio de ganho. Por quê? Porque em alguns casos, quando o sinal é forte demais, o controle de ganho pode estar no mínimo e o sinal já está alto demais, já está saturando, já está distorcendo, tá? Então, bom, o controle de pad é isso que ele faz. A outra possibilidade aqui é o low cut. O botão de low cut
ele serve, na verdade, para tirar toda a informação, todo o grave do sinal, toda a informação de baixa frequência que está chegando junto com esse sinal e que de repente não é útil para você. Não é útil para você porque a gente sabe que toda vez que a gente microfona alguma coisa, não só o som do que a gente está microfonando, mas também o som do ambiente, ou sons de, por exemplo, reflexões diretas ou indiretas, por exemplo, da sala, também são entendidas pelo microfone. O microfone é como se fosse, eu falo que o microfone é um ouvido sem cérebro, né? Ele não seleciona o que ele está ouvindo. Para selecionar, para o microfone selecionar, a gente tem que dizer para ele o que ele está selecionando. Então, de repente, se o microfone tem uma chave que é um pad, ou então ele tem uma chave que é um low cut, ou se ele tem, por exemplo, uma chave que altera o padrão polar de captação desse microfone, já fica mais fácil você dizer o que você quer captar ou como você quer captar. Agora, se você não tem isso, se o microfone, por exemplo, não tem essa opção, como por exemplo um Shure SM58, ele não tem chave de corte, ele tem um padrão polar fixo e ele tem também um nível de saída fixo, que vai corresponder ou vai passar adiante o nível de sinal que ele está recebendo. Então é por isso que quando você recebe o sinal de um microfone, na maioria dos casos, salvo poucas exceções, você deixa de cortar o grave. Tá? Então na maior parte das vezes, na maioria das vezes, a gente vai acionar o low cut. Aí a dúvida que surge é o seguinte: Rodrigo, em que situações ou quais são os instrumentos onde a gente então não vai acionar a chave de low cut, ou seja, que a gente não quer cortar os graves? São justamente os instrumentos ou as fontes sonoras que sejam de origem grave, né, que tenha grave. Por exemplo, você não vai usar uma chave de low cut, por exemplo, para cortar o grave de um baixo, porque normalmente essas chaves de corte elas estão mais ou menos sintonizadas entre 80, 100, 120 Hz, tá? Varia aí de equipamento para equipamento. Informe-se no manual do produto. Dependendo do instrumento e dependendo do que está sendo gravado e das notas que estão sendo tocadas, a gente tem registros de 60 Hz, 50 Hz, né? A gente tem harmônicos muito graves. Por exemplo, nós não vamos usar o low cut se a gente estiver gravando um baixo, por exemplo, porque, claro, a gente vai estar tirando fora do sinal justamente o que a gente quer captar, né, que é o grave. O outro exemplo é o bumbo, né, o gravão bonito mesmo, e o sub do boom, ele vai estar lá em 60, né, ou até abaixo disso, dependendo do estilo de música que a gente esteja trabalhando. Sintetizadores, por exemplo, para música eletrônica, alguma coisa que tenha um registro muito baixo, tá? Por outro lado, a chave de low cut vai ser largamente utilizada em qualquer coisa que não tenha esse registro realmente de grave. Bom, a outra possibilidade aqui, seguindo o que a gente tem disponível aqui nessa mesa, seria o Phantom Power, tá? Para que serve o Phantom Power? O Phantom Power você vai ligar quando você precisar alimentar um microfone condense ou, por exemplo, um direct box ativo. Então, a seção de preamplificação dessa mesa vai enviar um sinal, vai enviar uma voltagem pelo cabo balanceado. O Phantom Power ele só circula por dentro de XLR, a não ser que esteja sendo feita uma ligação errada, esteja ligando um XLR numa ponta e um P10 estéreo na outra, tá? Aí você corre o risco de queimar um equipamento ou causar problema no equipamento. Então, Phantom Power é para ser usado só com cabos de microfone, tá? XLR, XLR, tá? Cabos balanceados, XLR, XLR. O que a gente tem aqui na seção de pré-amplificação dessa mesa seria isso, né? O pad, o low cut e o Phantom Power. Seguindo em frente, a gente tem a opção, nesse caso aqui, de um equalizador. Nesse caso dessa mesa, esse equalizador tem uma chave que você consegue ligar e desligar. Ou seja, você pode tirar o circuito do equalizador completamente do sinal. E isso permite também que você faça uma comparação rápida entre o sinal equalizado e sem equalizar. Você pode fazer um AB entre o sinal equalizado e sem equalizar, tá? No caso do equalizador dessa mesa, nós temos aqui, primeiro knob daqui de cima. A gente tem um shelving sintonizado em 12.000 Hz. Significa que em 12.000 Hz ele vai dar um ganho de alguns dB ou um corte de alguns dB em todas as frequências que tiverem acima de 12.000 Hz. Aqui a gente tem um controle de frequência de média alta. Então aqui é o ganho da frequência média alta, o meio é o que a gente chama de flat. Então as pessoas falam assim, tem que fletar a mesa.
Fletar a mesa, então, é o que? É deixar todos os controles de ganho do equalizador no centro. Ou seja, você não está reforçando nenhuma frequência e nem está cortando nenhuma frequência. Voltando aqui, então, no controle de médios dessa mesa, média alta dessa mesa. A gente tem um controle de ganho e de corte, né? O boost e o cut. De que frequência? Da frequência que a gente escolher de 400 Hz a 8.000 Hz. Então, por exemplo, a minha frequência central aqui é 2.000 mais ou menos. Então, vamos supor que eu queira mais ou menos por volta de 4.000 dar um boost de alguns dB ou fazer um corte de alguns dB. Seguindo adiante, a gente tem o médio grave da mesa, o low mid da mesa, tá? Esse controle de médio grave também tem a frequência, o controle de frequência, onde você pode varrer para cortar ou dar boost ou aumentar, né? Diminuir ou aumentar frequências de 100 Hz a 2.000 Hz. Uma coisa que você vai observar é que, de acordo com a frequência que você escolhe, você vai ter faixas de frequências que se sobrepõem nesses dois paramétricos, por exemplo. No controle de grave, é o mesmo exemplo que a gente tem do agudo. É um shelving de grave sintonizado em 80 Hz. Então, só tem o controle de ganho. Então, você tem um corte na frequência de 80 Hz ou um boost na frequência de 80 Hz. Lembrando que, no caso do controle de shelving de grave dos equalizadores, esse shelving de grave, que está sintonizado em 80 Hz, ele vai, claro, interagir também com a curva que você acabou causando se você acionar o low cut, certo? Então, isso é que é o grande barato do equalizador. Às vezes você dá um corte de grave aqui na chave de low cut, mas você dá um boost na sequência, naquela frequência que é a frequência onde o controle de grave, por exemplo, está sintonizado. Isso gera uma curva diferente, gera às vezes um pouco de distorção de fase, que é o que faz a coisa ficar mais interessante. Com relação aos auxiliares, a seção de auxiliar da mesa, nós vamos pular essa seção porque isso é assunto de outro vídeo. E vamos seguir na sequência. O controle de pan é o controle que permite para a gente dizer se o nosso som vai estar mais situado à esquerda ou à direita do campo esquerdo-direito da monitoração da gente ou da gravação, para onde nós estamos mandando esse sinal, né? Se nós estamos mandando o sinal para a esquerda, para sair na caixa da esquerda ou no fone de ouvido da esquerda, ou se nós estamos mandando o sinal para a direita. Se nós deixarmos o pan no centro, o sinal sai igual, com a mesma intensidade nas duas caixas, ou dos dois lados do fone de ouvido. De mesa para mesa, de produto para produto e até em softwares de gravação, o comportamento desse pan é diferente, tá? Observe o que o pan faz com o sinal, lendo o manual do produto, quando você joga ele para a direita, 100% para a direita ou 100% para a esquerda. Normalmente existe uma compensação de volume, porque o sinal não está soando no centro, ou seja, não está igual nas duas caixas. Então, às vezes, existe uma compensação de volume à medida que você desloca essa fonte sonora para a esquerda ou para a direita, dentro da imagem do LR. O controle de fader do canal, ele vai dizer para nós qual é a quantidade de sinal que nós estamos deixando sair do canal dessa mesa. Esse sinal, ele pode ser roteado de acordo com o recurso que a mesa tiver para várias possibilidades de saídas ou grupos diferentes. Então, no caso aqui, eu posso pegar o canal 6 e assinalar ele, por exemplo, para o meu grupo 1 e 2. E também para o grupo 3 e 4, ou somente para o grupo 3 e 4. Ou, por exemplo, para a minha seção Main Mix, que é o famoso LR, né? O Master Fader, né? Então, eu posso dizer para onde esse sinal está indo ou mandar ele para vários lugares ao mesmo tempo. O botão de mute me permite dizer se o sinal que está entrando por esse canal, se ele vai sair para onde eu estou querendo rotear ele, para onde eu estou mandando ele, ou então se eu vou silenciar esse canal. E aqui embaixo, a opção PFL me diz que eu tenho a opção de monitorar o sinal antes dele passar pelo fader. Ou seja, eu consigo ouvir o sinal de entrada da mesa, ou o sinal que está entrando na seção de pré-amplificação. Isso me ajuda a ajustar o nível de sinal que eu quero, que pode ser ajustado com a ajuda, por exemplo, desse pequeno meter de 4 segmentos.
ou do meter principal da saída master da mesa. Bom, esse vídeo então foi um exemplo do que é um canal de mesa. Lembrando que nós vamos abordar auxiliar no outro vídeo. Espero que tenha ficado claro para vocês que tudo que a gente aprende para um canal, automaticamente pode ser aplicado em qualquer um dos outros canais. E que, na verdade, a única coisa que nós vamos ter que nos preocupar é com o sinal individual de cada instrumento, ou de cada microfone, ou de cada fonte sonora, digitando por cada um desses canais. Se você tiver ficado com alguma dúvida, reveja o vídeo. Se algumas dúvidas ainda persistirem, baixe algum manual de mesa da internet. Baixe o manual da mesa em PDF, da mesa que você pretende comprar. Vai te dar muita informação útil.